Os povos africanos no Brasil, lição número 5, na página 295. Vamos lá, quarto ano? Então, nós temos aqui trabalhadores no passado e no presente. Observem as imagens abaixo. Então, nós temos o engenho manual que faz o caldo de cana, em 1822. Nós temos a dama em leiteira, carregada por escravos e suas acompanhantes, em 1776. Abaixo nós temos a médica e o engenheiro, correto? Então vamos lá, observem as imagens acima, o que elas mostram? São cenas da mesma época? Quais são as diferenças entre elas? Qual é a relação entre essas imagens? Vamos conversar com uma família. Então nós temos aqui, se você respondeu que as imagens do presente mostram trabalhadores afrodescendentes, você acertou. A escravidão dos povos africanos. Então, vamos continuar a leitura. Agora, lá na página 297. Os escravizados vinham de várias regiões da África. Então, nós temos aqui rotas do tráfico negreiro. Então, as pessoas escravizadas vinham de diversos pontos do continente africano e, por isso, tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Elas pertenciam a vários povos. Então, observem o mapa e, a seguir, onde eram embarcadas. Correto? Então, nós temos aqui abaixo vários retratos de escravizados em Pernambuco por volta de 1870. Os europeus se interessaram pela compra de escravos. Então, eles tinham como um propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos. Os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Então, os escravizados lutaram contra a escravidão. Então, os mesmos separados de seus grupos, os escravizados, reagiam contra o cativeiro. Então, aqui no livro está dizendo assim, eles lutavam de todas as formas possíveis, fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam eram deles, correto? Então, influências africanas no modo de vida brasileiro. Então, as influências, tanto da música, da dança e da culinária. Então, nós temos a língua. O português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas das línguas africanas. Então, nós temos a música e a dança. De origem africana, são influências muito fortes no Brasil. Então, nós temos o bongos, o berimbau, o pandeiro e outros. Temos o samba, maracatu, né? Que são alguns instrumentos musicais, né? Como eu havia dito agora, né? O bongos, o berimbau, o pandeiro e outros. E a música, né? Que é o ritmo do batuque, do samba, maracatu. Então, temos as lutas e o esporte, como a capoeira, né? Inicialmente era uma forma de luta que os escravizados praticavam, né? E agora é uma forma, ela se tornou uma mistura de dança com esporte. Então, as atividades, vamos lá para as atividades. Então, se havia no Brasil milhões de indígenas quando os portugueses chegaram, por que eles escravizavam os povos africanos? O comércio de escravos africanos eram lucrativos para os portugueses, tudo bem? Então, agora eu quero que vocês observem a imagem, né? Certo? Então, nós temos aqui uma pintura, A Punição Pública, de Johan Motriz Rugendas, tá? Então, o nome da obra, aí vocês vão escrever Punição Pública, o nome do artista, Johan Motriz Rugendas. Então, nós temos aqui, o que está representado na pintura? O que está representado na pintura? Isso mesmo, os castigos que eram submetidos os escravos, né? Que não aceitavam a escravidão. Então, nós temos aqui, pela pintura que você observou na atividade anterior, pode-se concluir que os africanos escravizados no Brasil recebiam castigos violentos, né? Eram muito violentos. Então, nós temos os griots, que transmitiam os conhecimentos, certo? Então, entre os povos africanos, os conhecimentos eram passados dos mais velhos para os novos por meio de relatos orais. Assim como agora eu estou fazendo para vocês, certo? Então, quem eram os griots?
Eram pessoas africanas encarregadas de contar as histórias de seu povo, né, aos mais jovens. Na sua escola, existem griots? Quem são os griots da sua escola? Sim, nossos professores. Então, e como é a África hoje em dia? Você já viu um mapa com todos os países africanos na atualidade? Então, observe e analise o mapa político do continente africano. Olhem aqui o mapa político da África, certo? Então, depois pesquise e escreva o nome da capital dos países a seguir. Então, vocês vão realizar essa pesquisa, tudo bem? Então, nós temos aqui Angola, Moçambique, África do Sul, Senegal e Congo. Angola, Luanda, Moçambique, Maputo, África do Sul, Cidade do Cabo, Senegal, Dakar, Congo, Brazzaville, olha. Então, assinale a principal ocupação dos africanos escravizados no início da colonização. Produção de açúcar, isso mesmo. Então, na maioria das vilas e cidades africanas, existia e ainda existe uma pessoa que conta histórias de seu povo aos mais jovens como um meio de conversar, de se conservar, né, a memória sobre o passado. Então, nós estamos falando isso mesmo, dos griots. Explique como os africanos escravizados reagiam contra a escravidão. O que eles faziam? Isso mesmo, eles se revoltavam contra os capatazes e senhores e chegavam até a matá-los. Fugiam, não se dedicavam ao trabalho e às vezes até suicidavam, né? Porque não é fácil, né, ser escravizado, mas nada tem o direito de tirar da nossa própria vida, tá bom? Existem as lutas e vamos às lutas. Atividades complementares. Como você poderia definir o quilombo? Escreva no espaço a seguir. Então, o quilombo, ele é um vilarejo fundado por escravizados que fugiam do cativeiro, certo? Então, ainda existem quilombolas no Brasil? Sim. Os descendentes dos antigos escravizados fugitivos habitam as terras onde seus antepassados fundaram os quilombos. Tudo bem? Então, agora vocês vão fazer um desenho ou colar uma imagem, certo? Que represente uma influência africana na cultura brasileira atual, certo? Pode ser uma dança, na música, na culinária e até mesmo na língua. Você que vai escolher, tudo bem? Então, vamos lá. Na página 302, observe este quadro, pintado em 1859, quando ainda havia escravidão no Brasil. Então, leia a legenda e responda, certo? Estão observando o quadro? Isso mesmo. O nome desse quadro é Fuga de Escravos, 1859, ok? Quem fez esse quadro foi François Auguste de Biardy. Quantas pessoas foram representadas? Quantos são adultos? Quantos são crianças? Olha só. Então, mais ou menos, tem 11 pessoas ali. Então, 6 são adultos e 5 são crianças. Tudo bem? Por que essas pessoas estavam fugindo? Porque eram escravizadas e elas não aceitavam, certo? Então, para onde elas poderiam ir? Sim, isso mesmo, para algum quilombo. Nas linhas a seguir, escreva um resumo de tudo que você aprendeu nesta lição. Então, assim, eu acredito que todos vão colocar que a origem africana trazidas para o Brasil como escravizadas para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, a chegada dos portugueses à África e muitos reinos africanos que escravizavam os povos conquistados em guerra e muito mais, né? Então, relatem aí o que vocês aprenderam, tudo bem? Um beijo!